Os 7 maiores mistérios da Bíblia. A Bíblia é um dos textos mais antigos e influentes da história da humanidade. Composta por uma coleção de livros escritos ao longo de séculos, ela oferece uma visão profunda da fé, moralidade e da relação entre Deus e os homens. No entanto, ao longo dos anos, estudiosos, teólogos e leitores casuais encontraram uma série de mistérios que permanecem sem resposta clara. Vamos explorar os 7 maiores mistérios da Bíblia, que continuam a intrigar estudiosos e crentes ao redor do mundo. O Jardim do Éden e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. O Jardim do Éden é um dos mistérios mais antigos e enigmáticos da Bíblia. Localizado em um lugar que a Bíblia descreve como uma terra perfeita, ele é o cenário do primeiro pecado da humanidade. A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que Deus proíbe Adão e Eva de comer, levanta questões profundas. Qual era exatamente a natureza do fruto proibido? Seria uma metáfora para o conhecimento humano ou algo mais literal? E onde exatamente estaria localizado o Jardim do Éden nos dias de hoje? As tentativas de identificar o local geográfico do Éden resultaram em inúmeras teorias, mas nenhuma delas é universalmente aceita. O significado simbólico do jardim também continua a ser objeto de intenso debate teológico. A Arca de Noé, um milagre ou mito? A história da Arca de Noé é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Deus ordena a Noé que construa uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal de um dilúvio devastador. No entanto, surgem inúmeras perguntas sobre essa narrativa. Como Noé poderia ter construído uma embarcação tão grande com a tecnologia da época? Como ele conseguiu reunir e cuidar de tantos animais? E, finalmente, há algum vestígio arqueológico da arca? Expedições foram realizadas ao Monte Ararat, na Turquia, onde a arca supostamente teria repousado, mas as provas permanecem inconclusivas, deixando este mistério longe de ser resolvido. O Êxodo. Milagres ou exageros? O Êxodo é a narrativa central da Torá, descrevendo a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés. A travessia do Mar Vermelho e a peregrinação de 40 anos pelo deserto levantam muitas questões. Houve realmente um êxodo em massa de pessoas do Egito? Como o mar foi aberto? A arqueologia moderna tem lutado para encontrar evidências definitivas deste evento. Alguns argumentam que a história pode ser uma combinação de fatos históricos com tradições e mitos orais, enquanto outros defendem que milagres divinos, como os descritos na Bíblia, não podem ser provados pela ciência. A Torre de Babel, a origem das línguas. A Torre de Babel é mencionada no livro de Gênesis como a tentativa da humanidade de construir uma torre que alcançasse o céu. Deus, em resposta, confunde suas línguas, criando a diversidade linguística que conhecemos hoje. O relato levanta várias perguntas intrigantes. A Torre de Babel era uma construção literal ou uma metáfora para uma ambição humana? E se for real, onde estava localizada essa torre? Algumas teorias sugerem que a torre era um zigurate mesopotâmico, enquanto outros estudiosos acreditam que o relato bíblico visa explicar a diversidade das línguas e culturas humanas. A verdadeira natureza deste episódio continua envolta em mistério. O mistério das 10 tribos perdidas de Israel. As 10 tribos perdidas de Israel referem-se às tribos do antigo reino de Israel que desapareceram após a conquista assíria no século 8 a.C. Desde então, surgiram várias teorias sobre o destino dessas tribos. Algumas especulam que elas se dispersaram e se misturaram com outras nações, enquanto outras sugerem que elas preservaram suas identidades em lugares remotos. Diversas comunidades ao redor do mundo, desde os Pashtuns no Afeganistão até os Beta Israel na Etiópia, foram identificadas como possíveis descendentes dessas tribos. No entanto, a localização e o destino das 10 tribos perdidas continuam sendo um enigma que fascina tanto historiadores quanto teólogos. O livro do Apocalipse, visões ou realidade? O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é um dos textos mais misteriosos e controversos da Bíblia. Cheio de simbolismo,
visões e profecias sobre o fim dos tempos, ele tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo dos séculos. As figuras enigmáticas, como a besta e os quatro cavaleiros, levantam questões sobre sua interpretação. São essas visões literais ou simbólicas? Quando e como ocorrerá o fim dos tempos descrito? A natureza críptica do Apocalipse tem dado margem a inúmeras interpretações, desde previsões de catástrofes iminentes até visões espirituais da batalha entre o bem e o mal. No entanto, sua mensagem central permanece um mistério profundo. O Sudário de Turim, evidência da ressurreição. O Sudário de Turim é um dos artefatos mais controversos e debatidos do cristianismo. Este tecido de linho, que muitos acreditam ter envolvido o corpo de Jesus após a crucificação, possui uma imagem enigmática de um homem que parece ter sido crucificado. O mistério gira em torno da autenticidade do sudário. É realmente a mortalha de Jesus ou uma falsificação medieval? Cientistas têm realizado inúmeros testes, desde datação por carbono até análises químicas, mas os resultados são inconclusivos. O Sudário de Turim continua a ser um símbolo poderoso de fé para muitos, enquanto para outros permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história religiosa. E você, o que acha sobre isso? Deixe sua opinião aqui abaixo sobre estes 7 fatos mais curiosos e intrigantes da Bíblia que pairam no ar até hoje. Inscreva-se, curta e compartilhe.